Meus amigos, uma boa noite, bem-vindos ao canal Olhos no Céu. O título do vídeo: o mundo ele está de mal a pior. Muitos de vocês me perguntam no e-mail quando que o mundo vai acabar. E eu respondo: o mundo ele já acabou, ele caminha de mal a pior. Pois é. Então na live de hoje, ou melhor dizendo, né? Não live, mas na aula de hoje, aproximadamente 12, 15 minutos, irei falar sobre a questão, irei atualizar sobre a questão da geopolítica, tanto na América do Sul como também no Oriente Médio, tá? Então são assuntos, Oriente Médio não, perdão, Europa. Mas falando em Oriente Médio, os americanos também bombardearam a Síria, muito complicado, né? E por isso que às vezes eu gosto de trazer temas um pouco mais tranquilos, né? Às vezes eu falo 13 atas, etc. Eu gosto de trazer assuntos curiosos para não ficar um canal pesado, um clima pesado. Mas também tenho que trazer as informações, levar as informações e as atualizações, tá? Então já no início do vídeo eu peço o like, o joinha, porque eu vejo que a minoria está deixando o like, ou é o próprio sistema do YouTube que não está contabilizando o like, porque eu percebi que de uns anos para cá, muitos de vocês estão reclamando que aperta o botão do like e o like não fica registrado, tá? Mas de qualquer forma o número de likes diminuiu, não só no meu canal, mas em muitos, tá? Mas eu acho que pode ser até um bug do sistema. Mas de qualquer forma, eu peço joinha, porque o joinha ajuda a impulsionar o vídeo, a alcançar mais pessoas, porque o assunto aqui é muito sério. E já de cara, eu quero falar sobre o Rio Grande do Sul. Talvez mais tarde, à noite, né? Mais tarde, já é noite, quase 6h30 agora. Mas lá depois, talvez para as 9 horas, 21 horas, eu até pretendo fazer uma atualização sobre o clima no Brasil nos próximos dias e está me preocupando novamente o cenário no Rio Grande do Sul. Previsão de chuva volumosa de até 300 milímetros. De até 300 milímetros. De novo, não é um ciclone, mas uma frente fria que não vai, isso lembra muito seus episódios dos últimos meses. Está se formando um bloqueio atmosférico bem no centro do Brasil, na região sudeste, impedindo que a massa de ar fria avance para os demais, né, estados brasileiros. Então a frente fria ela vai ficar retida bem sobre o Rio Grande do Sul, podendo chover em algumas localidades entre 100 a 300 milímetros. É muita chuva. Então, se não conseguir fazer hoje, amanhã eu faço, tá? Uma atualização sobre essa questão do Rio Grande do Sul. Então, gaúchos, fiquem alerta, inclusive hoje é dia 21, né? Então, a partir de segunda-feira e terça-feira, vai ser um período prolongado, Natal de chuva pesada para o Rio Grande do Sul, tá? Então, é o que eu digo, estamos passando por uma situação muito triste, muito grave no mundo, tanto no clima, tanto na saúde, não é? Tantas pragas circulando no mundo e as guerras, tá? Então tem três situações que eu quero comentar com vocês, que a Rússia, ela implantou mísseis nucleares da classe Oreshnik, um dos mais poderosos que a Rússia possui, em Belarus. Belarus é parceiro da Rússia, tá? E os mísseis apontados, ó, sentido Europa. E aí o que acontece? A OTAN precisa se preparar para a guerra na escala da que nossos avós enfrentaram, diz secretário-geral sobre a Rússia, Marco Rutte, que é o secretário-geral da OTAN. A OTAN é a Organização do Tratado Atlântico Norte, é uma organização militar, é um tratado militar que envolve vários países, né, uma aliança militar entre vários países. E a OTAN ela está unida contra o urso, contra a grande Rússia. Urso porque o predador mais poderoso da Terra é o urso, tá? E a Rússia ela é comparada a um urso pela sua força, né, militar, seu poderio nuclear, inclusive. Então a Rússia ela é comparada a um grande urso. A Europa está com muito medo de ser abocanhada pelo urso. E a águia, meus amigos? E a águia do norte? Onde está a águia do norte? Para defender seus peixinhos, para defender a OTAN, os europeus?
como se fala aqui no Rio, a Águia do Norte, ó, tá dando linha na pipa e tá largando os europeus na rabuda. É isso mesmo. Quando a coisa tá feia, ó, os americanos, ó. E agora largaram a OTAN, né, praticamente a Europa, nas garras do urso, né? Então vejamos que se realmente a intenção do Putin for reconquistar a antiga União Soviética, começar pela Polônia, sem o apoio dos Estados Unidos na OTAN, ou os americanos, inclusive, mudando de time, dando um apoio para a Rússia, né? Então vai se tornar, o restante da Europa vai se tornar um banquete muito apetitoso para o grande urso, para o Putin, né? Agora a situação mais preocupante. Rússia diz que propostas da Ucrânia não melhoram perspectivas de paz. É que eu falei com vocês. Foi que eu falei com vocês, tá? O que Trump está fazendo? Trump, ele está fazendo o seguinte, está tentando, porque todo mundo sabe que não tem como você peitar a Rússia. Assim como não tem como você peitar a China. Então você tem que engambelar. Então Trump fez diversas propostas, inclusive, para ceder parte da Ucrânia que já foi dominada pelos russos, e mais outras partes da Ucrânia, praticamente 20% da Ucrânia, para a Rússia sossegar e parar a guerra. Tá? Mas parece que os líderes europeus não estão concordando com isso, porque estão dizendo, inclusive a OTAN, está dizendo que está dando muita colher de chá para a Rússia, e vai chegar uma hora que a Rússia ela vai se rearmar, se reequipar de novo, e vai atacar um outro país europeu. Quem sabe a Estônia, quem sabe a Letônia, quem sabe a Lituânia, quem sabe a Polônia. Então a OTAN ela vê desse sentido. Mas o Trump pensa o seguinte, Trump pensa que é melhor, Donald Trump pensa que é melhor, não é? Sei lá, cede parte da Ucrânia e o Putin vai sossegar o facho. Falando dessa forma, para todo mundo entender. Porém, os europeus não estão gostando disso. Porque isso pode o quê? Repetindo, isso pode tipo que soar de forma psicológica, né? Corda bamba, tá dando corda bamba pro Putin. Tá? Mas eu vejo que não tem jeito. Porque para peitar a Rússia, a OTAN vai ter que ter muita disposição. A gente sabe disso. Tá? E também Vladimir Putin não está sozinho. E eu quero falar também, rapidamente, sobre o Brasil, aqui na América do Sul. Está para acontecer um ataque na Venezuela. O Milley coordenou uma reunião, tá? Mercosul, o Brasil não concordou em um ataque americano à Venezuela. Milley disse que concorda com esse ataque e tal, para libertar o povo venezuelano, de Nicolás Maduro, mas o Brasil está contra esse ataque americano na Venezuela, porque diz que o Brasil alega que vai ter um grande derramamento de sangue, né? Então já a Argentina pensa que Maduro deve ser eliminado e o povo venezuelano merece paz. O Brasil teme que pode gerar uma nova guerra das Malvinas. Pode gerar um desequilíbrio regional, não é? Porque já pode ter inclusive talvez a ação de europeus, talvez até asiáticos podem se meter nesse conflito. Tá? Lembrando que Vladimir Putin, pelo menos, não sei se ele vai cumprir isso, mas o Putin já falou inúmeras vezes que se os americanos atacarem a Venezuela, que eles vão intervir e vão solicitar apoio para a Venezuela. Então seria mais um conflito da Ucrânia que ainda está difícil de resolver, não é? Oriente Médio sempre tem um conflito ali, sempre, tá? Uma área muito instável, muito volátil. Está para acontecer um conflito na Ásia entre China e Taiwan, e vai envolver o Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte e os Estados Unidos, e está para acontecer um outro conflito aqui. Então, ou seja, numa situação onde estamos enfrentando diversas doenças, uma situação, um período, né, onde estamos enfrentando, além das doenças, estamos enfrentando o caos climático, eu acho que deveríamos voltar as atenções principalmente no clima. Essas potências, por conta de interesses econômicos, territoriais, estão voltando as atenções, todas as atenções, em guerras. E isso é uma combinação desastrosa.
eu chamo isso de catastrófico, né? É um verdadeiro fracasso global o que está acontecendo. Eu vejo isso como um fracasso. É um fracasso global, tá? Ah, mas eu vejo o seguinte. Ah, mas os Estados Unidos querem libertar a América do narcoterrorismo, não sei o quê, narcotráfico, enfim. Beleza. Mas quando as molas de mel estão desconfia. É o que já está acontecendo com os petroleiros da Venezuela, que estão sendo confiscados pelos Estados Unidos. Entendeu? Então é aí que está o problema. Míssil hipersônico russo Oreshnik, que foi implantado em Belarus, confirmou o presidente Alexander Lukashenko. O projétil foi revelado em 2014 e com capacidade de carregar ogivas nucleares. É um míssil imenso, ele é carregado por uma carreta. Essa carreta contém praticamente 8 pares de rodas. Uma carreta imensa, é um míssil gigantesco, muito veloz. O presidente Belarus, Alexander Lukashenko, anunciou na quinta-feira, 18, que o míssil hipersônico russo Oreshnik, de nova geração e com capacidade nuclear, foi implantado no seu país. O Oreshnik está em Belarus desde ontem e entrará em serviço de combate, disse Lukashenko em seu discurso anual. Então, à toa não é. Rússia, temos a Rússia, a Ucrânia aqui perto da Rússia, mas acima da Ucrânia, Bielorrússia. Tá? E o que acontece? Fazendo fronteira com Bielorrússia, não me lembro, mas fica a Polônia. Eu acho que fica a Polônia, tá? Que é uma integrante da OTAN. A OTAN precisa se preparar para agir na escala de que nossos avós enfrentaram, diz o secretário-geral da Rússia, o Mark Rutte, se referindo à Segunda Guerra Mundial. Mas o que eu acho engraçado que, meus amigos, o destino da Europa, sinto muito, mas os europeus eles não se dão. Não é igual aqui na América do Sul. Argentina, Paraguai, Uruguai, Brasil, Colômbia, não é? Não é, é diferente. Até mesmo na Ásia. É diferente. O clima europeu é muito tenso, sempre foi. Tanto é que ocorreram 2 grandes guerras mundiais aonde? Na Europa. Então eu sinto muito. Tá? Brasileiros que vivem na Europa, o destino da Europa vai ser destruído por uma guerra nuclear. Cedo ou tarde isso vai acontecer, não tem jeito. Não tem jeito. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, fez nesta quinta-feira 11 novos alertas sobre a ameaça russa e disse que os países da aliança militar são os próximos alvos da Rússia. Por isso, a OTAN precisa se preparar para uma guerra na escala de que nossos avós enfrentaram. E aí o Vladimir Putin está dizendo o seguinte, que os líderes europeus estão só atrapalhando. Ouçam. Putin também recusou os pontos propostos pela Ucrânia e por líderes europeus para modificar o plano de paz na guerra feito pelo governo de Donald Trump. Então Trump está tentando, ele vai se encher disso. Ele já está se enchendo. Ele vai lá, perde tempo, larga o país dele, aí faz um tratado, isso aqui, pum. Putin, tá bom, tá beleza. Olha o Zelensky, tá beleza. Aí os líderes europeus vão e estão querendo modificar tudo. Entenderam? Aí é isso que está dando problema. Entenderam? É aí que está dando problema. Os líderes europeus também não estão querendo a paz. Tá? Rússia diz que propostas da Ucrânia não melhoram a perspectiva de paz. Não melhoram por quê? Porque estão querendo mexer no que já estava pronto. Era 90% de chance de acabar com a guerra. Mas os líderes europeus estão querendo modificar ali as cláusulas. Isso o quê? A Rússia não está concordando. É que eu digo para vocês. Está muito complicado. Porque o que me preocupa, meus amigos, é porque os países precisam se unir para enfrentar as mudanças climáticas. Eu vejo nesse ponto, nesse sentido. Acabar com a fome, com a miséria. Por isso que existe a ONU, não é? Ou pelo menos era para ser dessa forma. Os conflitos regionais, mas não. Os conflitos eles estão aumentando
eu vejo que já é o início da terceira guerra mundial. Tá? A situação é grave demais. É o ódio do ser humano, meus amigos, que eu falo. O homem, né, o ser humano, está cada vez mais sem Deus. Ambição, dinheiro, poder, é isso. Ninguém mais se lembra de Deus. É por isso que chegamos na situação dos tempos atuais. Eu falo central na língua. A humanidade está perdida nas sombras e sem Deus. Por isso, estamos aí rumando ao precipício. E vocês podem ter certeza disso. Eu agradeço pela atenção. Até mais e até a próxima.